aí, pessoal, tudo bem? Mais um Comentando a Prova. Nós vamos falar um pouquinho aí do concurso da Polícia Federal, o concurso Perito Criminal da Polícia Federal, um concurso, um salário bastante interessante, bastante concorrido aí, e um concurso de alto grau de dificuldade, porque assim como o concurso da Marinha, que em outros programas nós já falamos, ele exige uma parte física e uma parte mental, ambas muito bem desenvolvidas. Acho que isso aqui, a parte física, é até bem mais pesada que a da Marinha. E a prova de conceitos, como nós vamos ver, ela também é bem abrangente, como nós esperamos desses concursos concorridos, né? E outro detalhe é que titulação acadêmica vale ponto na prova. Mestrado ou doutorado na área vale ponto na prova. E a prova física também, ela não é só eliminatória. Classificatória. Vale classificatória, vale pontos também. Então não adianta só saber do amplificador operacional, tem que saber fazer barra também. Tem que conseguir fazer barra também. Tá certo. Então, aqui, né, na tela nós estamos olhando o perito da Polícia Criminal Federal, né, uma remuneração. No caso desse edital, esse edital ele é de 2012, a prova 2013, não é isso? Isso. O salário mínimo, né, remuneração mínima inicial foi de R$13.368,63. Então, acima de R$13.000, né, tem outras provas até 14 mil. Então, é bastante interessante o salário. Eles classificam por área, né? Então, eles chamam aí de área 1, área 2, área 3. Os variados cargos, né? Os vários cargos, e para cada uma dessas áreas tem uma formação sugerida, digamos, né? Então, temos aí a área 1 seria ciências contábeis. Mas eu imagino o perito de ciências contábeis vai estudar balanços fraudulentos, empresas sob investigação. Exatamente. Etc. Daí engenheiro de telecomunicações, engenheiro de computação, engenheiro agronômico, geólogo, químico, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro florestal. Temos biólogo e médico mais para frente. Por aí vai. Mas do ponto de vista de engenharia é bastante amplo, né? Em geral, sim, quase todos os cargos de engenharia são contemplados. Diferente do BNDES, é específico, né? Não vai ter um engenheiro geral. Não, suas provas são específicas porque você precisa ter bastante conhecimento técnico. Né? Conhecimento técnico. E aí o perito da polícia, ele nem precisa saber tanto assim de legislação, porque estão interessados mesmo na capacidade de análise técnica. Análise técnica, para achar crime, é isso? Também, investigar crime, investigar fraudes, investigar seguro, às vezes, quando existe algum litígio com seguro, eles investigam também. Quando é coisa grande, né? Porque tem a seguradora e tem a resseguradora, né? Então, muito golpe aí. E às vezes aquelas coisas também, né? De Operação Lava Jato, né? O pessoal está na outra estatal, né? Está na Petrobras, analisando a refinaria, a compra da refinaria, eles têm que ter conhecimento também, né? Técnico, para avaliar alguns passos aí do processo de aquisição. Então a prova é dividida numa prova básica de 50 questões, é isso? Nós temos duas fases, né? Uma fase que é geral, né? E uma fase que vai ser específica por área. Então a fase geral são 50 questões e eu acredito que seja essa aí que está na tela, não é? Uma questão aí de português, a banca é a CESP. Exatamente. Qual é a característica da banca CESP, Alisson? O que nós comentamos é que ela é uma questão, ela não é muito estruturada. A prova toda são questões, a prova toda são itens de verdadeiro ou falso na forma de um texto bem longo. Você tem que ficar prestando atenção. Uma vírgula mata uma questão para ser verdadeiro ou falso. E como não é alternativa, você não consegue usar uma para auxiliar a outra. Certo. Então, essa aí também, né, assim como nós já discutimos anteriormente, é uma prova da Caixa, né? No caso da Caixa, aí, em outro programa, demanda bastante aí da atenção do candidato, né? E aguentar essa leitura de todos esses detalhes, né? Alguma coisa de legislação dos conhecimentos básicos aqui, de legislação penal, mas é tudo bem básico. Direito administrativo, como nós estamos vendo na questão 37, né? Um pouquinho de parte de licitações. Aí então, nas questões 34, 35, direito penal. Certo. Então, assim, né? Aquela parte que é geral para todo mundo cai um pouco dessa parte de legislação, né? Mas digo, na parte de engenharia não vai cair tanta norma, né? Vai cair cálculo efetivamente, né?
Na prova específica aqui, para o cargo perito na área de engenharia elétrica, ele começa falando de um assunto moderno aí, que são pequenas centrais hidrelétricas. Sim, as PCHs, né? PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, é um assunto moderno, várias questões de julgamento de verdadeiro ou falso. Aí um pouco de centrais termoelétricas. Então ele se prende um pouquinho na parte de tecnologia, né? A tecnologia para a produção de energia, né? No caso, sim, essa temática de energia é bastante atual, e aí ele se dispõe a falar tanto de hidrelétrica quanto termoelétrica. Por exemplo, hidrelétrica, você tem aí já as hidrelétricas, já as grandes, a 58, a 59, a 60, e tipos de turbinas, o Pelton, Kaplan. Palavras-chave aí do contexto de mecânica dos fluidos para geração de energia, né? Aí depois nós entramos em eletrônica simples para elétrica, você tem ali os circuitos, esse é um circuito quase corrente contínua, né? Essa aí nas questões 61, 62, tente fazer uma continha aí e observar o gráfico. Menos do que numa típica prova Sesgan Rio, por exemplo. E muito menos que a prova da Marinha. A Marinha é incomparável. Incomparável. Sobre simulação computacional em geral, nas questões 63 e 64. Então, assim, né, em linhas gerais, vendo um pouco. Tem um pouco de conta, mas ele se prende à tecnologia também, né? Sim. Se prende mais ao conceito tecnológico do que a questão propriamente matemática em si, né? Veja, por exemplo, isso que você falou na questão 69, considerando um arranjo típico usado em subestações para trocar níveis de tensão ali. Perfeito. Aí a ilustra a configuração do tipo barra dupla com barra transferência. São aquelas questões de sistema trifásico em diagrama por unidade, diagrama PU, em que você calcula usando aquela teoria de fluxo de potência. Isso aí representa um sistema trifásico. Perfeito. Os transformadores ali, etc. Fontes trifásicas. Então, e é assunto clássico de engenharia elétrica, né? Assunto clássico e fica sempre na minha cabeça onde que eles usam isso dentro da polícia, como perito da polícia, mas isso é outra história. No momento da perícia, esse conhecimento é fundamental. Mas dá para ver, né, que tem muito desses elementos de circuito sendo abordados nessa prova, bastante né? de trifásico, veja aí na 74 de novo. Que acaba sendo uma prática, né? Elementos práticos da vida aí de quem trabalha com eletricidade, engenharia elétrica. Mas cai um pouco de redes aí, né? Redes de distribuição de energia elétrica. Continuando o assunto de transmissão e distribuição de energia, 86, 87, 88. São arranjos possíveis para você distribuir energia elétrica. Não é uma prova que você começa esperando encontrar aí uma questão muito teórica, né? Uma questão sempre muito ligada a uma prática da profissão. E né? conceitos vistos de maneira ampla. O circuito lá em cima, uma conta simples lei de Ohm, um gráfico para ser interpretado de forma de onda. Você tem aí, você vê uma onda de linha de tensão, provavelmente isso é uma questão avaliando qualidade de energia elétrica. Qual que é a questão ali embaixo, o número dela? A questão esse enunciado que vem antes da 89 antes da 89. e 90. Você tem uma senoide, ele está mostrando que isso é uma senoide com outras senoides de maior frequência. Então tem um problema de harmônicas com certeza. E qualidade de energia elétrica na transmissão. Então aí você tem muitas questões sobre essa área, né, de transmissão de energia elétrica. E aí nós temos um modelo de transformador real na questão 97, anunciado para a questão 97, 98, 99, é um modelo real de transformador com impedância. Pensando aí em qualquer cargo, uma pessoa que está prestando Polícia Federal, elementos básicos, circuitos, possivelmente mecânica, ele vai levar em consideração um pouco aí de talvez análise de vibrações, análise dinâmica, né? Sim, e dinâmica de corpos rígidos. Dinâmica de corpos rígidos. Talvez engenheiro civil, um pouquinho de parte de estruturas, né? Sim. Aí depois ele entra nessa prova de perito direto em máquinas elétricas, motor de indução, motor de corrente contínua, e circuito de proteção, circuito de para-raio e de aterramento, que estão casando, essas áreas estão casadas, né? A geração e o consumo de energia através das máquinas elétricas, a conversão também, através de transformadores, e o sistema de transmissão entre uma coisa e outra. Uma pergunta para fechar essa parte de questões de múltipla escolha da prova da Polícia Federal, né? Como que essa banca da CESP parece que eles gostam, né? Parece que sim, eles têm mantido. Eles têm mantido a banca da CESP, então se você pretende fazer a Polícia Federal, fica atento aí à banca da CESP. Na sua opinião, como que você cruzaria, né? Como que seria a sua sugestão para alguém que quer estudar para a Polícia Federal, para um cargo de engenharia, um agente, um perito no caso, né, de engenharia? Como que você sugeriria o estudo?
Seria, digamos, um engenheiro mecânico, um engenheiro de controle de automação. O que eu sempre sugiro é ficar em cima das provas anteriores. Porque ele tem mantido a banca, principalmente nesse caso. Mas a característica dessa prova, na sua opinião, que distingue, ela por exemplo... mais conceitual. Separa de caixa. Qual que é a diferença entre a caixa e essa da Polícia Federal? Essa da Polícia Federal, ela tem menos conteúdos. E ela vai mais detalhes desses conteúdos. Pelo menos é o que eu enxergo, né? A cada caixa é muito ampla. E aí, nesses conteúdos, ainda assim, por ser CESP, talvez, não sei, ou pela opção também da Polícia Federal, não tem tanto cálculo, né? Não tem tanto cálculo. Precisa de atenção. Você precisa ter atenção porque é muito texto para ler e é um detalhe do texto que vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. E a prova inteira é só ficar dizendo verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Tá certo. Última questão, tradicionalmente, é uma redação de até 30 linhas para você mostrar a sua capacidade discursiva e dialogada de alguma coisa. No caso aí, está falando desse tema que nós já referenciamos, que é recente, que é a geração distribuída de energia através de pequenas centrais elétricas, de usinas fotovoltaicas, de usinas eólicas. E o assunto do texto, que é a última questão, é esse. Vindo para um lado técnico, mas sem largar mão, né, de analisar o candidato, a capacidade dele de se expressar na linguagem de forma escrita, né? Verbalmente. Argumentação, sim, capacidade. Como no caso de dizer se uma questão é verdadeira ou falsa dentro de um texto maior. Legal. E sabendo aí, né, Alisson também, muito conhecido, praticar muitos esportes, muitos exercícios, a prova não acaba por aí. Você terminou, foi aprovado, muito feliz, tirou uma boa nota e você precisa fazer alguns exames físicos. Sim. O que você tem a dizer pra gente a respeito desses exames físicos? Os exames físicos da Polícia Federal, se você olhar o edital, eles não são tão leves quanto a maioria das provas que tem parte física, né? Você tem além de ter uma pontuação classificatória, você precisa ter um mínimo de 2.300 metros de corrida, lá em 12 minutos, nós acabamos de ver. Você tem que nadar 50 metros, e você tem aí o número mínimo de barras, e o número de barras varia a sua pontuação até uma pontuação máxima, não é pouca coisa assim. Para você tirar uma boa nota em corrida, você tem que correr a 15 km por hora. Durante 12 minutos. 12 minutos. Sempre lembrando que nós todos somos engenheiros e lembramos que a velocidade de 15 é alcançada só depois de uma aceleração, né? Então ainda, se você for ver aí a velocidade sua que você acaba alcançando, né? A velocidade máxima que você acaba alcançando tem que ser superior a 15. Possivelmente. Então chega a ser bastante desafiador, eu acho. Sim, não é uma coisa de super atleta, lógico, mas também uma pessoa sedentária não tem a menor chance de fazer. A pessoa, se quiser se preparar de verdade para a Polícia Federal, não adianta nada só estudar. Sim. Tem que fazer um pouquinho de exercício. Tá certo. Mais alguma consideração? Não, obrigado. Tá bom. Então, agradeço a todos por ter assistido nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo com os colegas concurseiros e até o próximo programa. Muito obrigado.